Sabe aquela sensação de estar num debate em que todo mundo está falando ao mesmo tempo, mas parece que ninguém está ouvindo de verdade? Pois é, uma confusão de vozes que meio que define a nossa época. Hoje, a gente vai mergulhar numa perspectiva bem particular sobre por que isso acontece, explorando as ideias do filósofo Olavo de Carvalho para tentar entender a raiz dessas nossas confusões morais. O ponto de partida aqui é uma frustração que, olha, acho que todo mundo já sentiu. Aquela conversa mais acalorada sobre um tema importante, sabe? Pode ser na mesa de jantar, pode ser na internet. E no final fica aquela impressão de que ninguém mudou de ideia um milímetro. É um verdadeiro diálogo de surdos. As palavras voam para todo lado, mas nunca constroem uma ponte. De onde será que vem essa pane geral na nossa comunicação? Então, a primeira pista para a gente tentar resolver esse mistério todo está num lugar que a gente nem imagina. De acordo com a análise da fonte, o problema não costuma ser a falta de lógica ou até mesmo má intenção. Não, o buraco é bem mais embaixo. Acontece antes mesmo da primeira peça do argumento ser colocada no tabuleiro. Imagina só, dois engenheiros tentando construir uma ponte, um de cada lado do rio. Só que eles estão usando plantas completamente diferentes. Qual o resultado? Um caos total. É exatamente isso que a fonte argumenta que acontece nos nossos debates. As pessoas usam a mesmíssima palavra, justiça, liberdade, amor, achando que estão falando da mesma coisa. Mas, na real, cada uma está num universo paralelo. A discussão já nasce quebrada, entende? E para a gente conseguir desvendar esse quebra-cabeça, a fonte nos apresenta uma ferramenta, quase uma chave mestra para abrir essa porta da incompreensão. O conceito de termos análogos. E olha, entender isso aqui pode mudar completamente o jeito como a gente olha para qualquer discussão. Pensa, por exemplo, na palavra saudável. Comer uma salada é saudável. Fazer exercício é saudável. Ter uma boa noite de sono também é saudável. Percebe? São coisas diferentes, mas todas compartilham dessa ideia de saúde. Um termo análogo é exatamente isso. É uma palavra que não tem um único significado cravado na pedra, mas sim uma família de significados de tons diferentes. E ignorar essas nuances, bom, é o primeiro passo para o desastre. O exemplo do casamento é perfeito para isso. A mesma palavra descreveu realidades sociais completamente diferentes ao longo do tempo. Na prática, discutir casamento hoje, sem entender que essa palavra pode significar o ato físico, um sacramento religioso ou um contrato civil, é pedir para ter confusão. Não é só um detalhe de dicionário. É um reflexo de como a nossa sociedade e as nossas instituições mudaram. Vamos botar isso lado a lado para ficar bem claro. De um lado, a gente tem uma palavra como triângulo. Ela é como uma chave que só abre uma fechadura, um significado e pronto. Do outro lado, a gente tem casamento, que é mais como uma chave mestra. Ela abre várias portas, todas conectadas no mesmo corredor, mas ainda assim portas diferentes. O erro fatal, a fonte da confusão toda, é tentar usar essa chave mestra como se ela fosse uma chave comum. Certo. Então, o que acontece quando a gente pega essas palavras, que são vivas, que são fluidas, e trata elas como se fossem blocos de concreto, rígidos, imutáveis? É aí que a coisa fica perigosa. É o ponto em que a lógica, que deveria ser nossa melhor amiga para encontrar a verdade, pode acabar virando a nossa pior inimiga, nos levando para bem longe da realidade. Quando a gente faz isso, a gente acaba criando verdadeiros labirintos lógicos. São armadilhas mentais que nós mesmos construímos para depois a gente se ver completamente perdido lá dentro. São os tais falsos problemas, enigmas que parecem super profundos, mas que na verdade só existem por causa da nossa confusão inicial com as palavras. E aqui está, talvez, o maior e mais famoso desses labirintos. Uma pergunta que tira o sono da humanidade há séculos. Se Deus é todo bom e todo poderoso, por que existe tanto sofrimento no mundo? É um quebra-cabeça que já atormentou filósofos, teólogos, todo mundo. Mas e se o problema não estiver na resposta, e sim na própria pergunta? A fonte nos convida a dar um passo para trás e olhar para a palavra que a gente está usando. Bom, e se essa palavra não for tão sólida quanto a gente pensa? E se a bondade de um ser humano e a bondade de um criador do universo forem, na verdade, tons diferentes da mesma coisa? É quase como um julgamento fraudado. A gente coloca Deus no banco dos réus e julga ele com base num código de leis que é nosso, humano, e que talvez simplesmente não se aplique. Nós mesmos criamos o paradoxo quando a gente insiste em usar uma régua para medir algo que ela não foi feita para medir. O resultado é um nó lógico impossível de desatar, usando as mesmas ferramentas que o criaram. Ok, até agora a gente olhou para as ferramentas, para as palavras. Mas agora,
Vamos mais fundo. Vamos virar nossa atenção para o artesão, a mente humana. Por que a gente tem essa tendência de usar as ferramentas do jeito errado? A resposta, segundo a fonte, está lá no fundo da nossa própria psicologia. A fonte argumenta que a gente prefere a armadura brilhante da lógica até que mergulhar de forma vulnerável na nossa própria experiência. É muito mais fácil defender uma ideia com um monte de argumento lógico do que parar e investigar com honestidade. Peraí, de onde dentro de mim essa crença realmente veio? E aqui a gente entra numa espécie de batalha interna que acontece em muitos debates. De um lado, tem o eu social, nosso personagem público, sabe? O profissional, o especialista. Ele entra no campo de batalha para defender uma posição. Mas o eu real, a pessoa com suas dúvidas, medos, com as experiências que viveu, esse fica no banco de reservas. É um cabo de guerra constante pelo controle da nossa percepção. Essa frase é um desafio direto àquela ideia de que o conhecimento é uma coisa impessoal, objetiva, tipo uma fórmula matemática. A fonte argumenta que não é bem assim. O conhecimento é um ato profundamente pessoal, que nasce na experiência única de um indivíduo de carne e osso. Não é o cientista que conhece, mas sim a pessoa que é cientista. Operar só a partir desse eu social é como tentar explorar o fundo do oceano de dentro de um submarino morrendo de medo de se molhar. A gente pode até descrever o que está vendo pela janelinha, mas nunca vai sentir a correnteza na pele. Esse medo de se expor, de ser visto por dentro, acaba nos impedindo de acessar a verdadeira fonte do conhecimento. E tudo isso nos traz para a parte final da nossa jornada, o momento em que a gente descobre o custo real de olhar para a verdade. E o preço que, bom, talvez muita gente não esteja a fim de pagar. Conhecer de verdade exige coragem. A coragem de se livrar da tirania da opinião dos outros, daquela camisa de força do que é socialmente aceitável. É a audácia de dizer, olha, foi isso que eu vi, foi isso que eu senti, mesmo que ninguém mais tenha visto a mesma coisa ou que pareça estranho para todo mundo. E olha esse número, é de cair o queixo. Quando se pergunta da onde veio sua ideia, a resposta em quase 100% dos casos não é uma investigação sincera, é uma defesa automática. Deixa eu te provar porque eu tô certo. Quantas vezes a gente mesmo já não fez isso, né? E essa é uma pergunta que fica no ar. Onde é que a gente traça o limite? Em que ponto o conforto de ter uma certeza compartilhada com todo mundo se torna mais importante do que a busca incansável e talvez solitária pela verdade? Aqui está o veredito, bastante contundente, da fonte. Muitas vezes, o que as pessoas buscam não é o conhecimento de verdade, mas um simulacro, uma imitação, uma cópia que tenha a aparência de conhecimento e que, mais importante ainda, recebe o selo de aprovação do nosso grupo social. E a gente termina com essa reflexão poderosa. O preço da clareza pode ser a solidão de uma visão verdadeira. Enxergar algo que os outros não enxergam pode criar um abismo. E talvez, só talvez, por isso, a confusão confortável seja para muitos preferível. Então a questão final não é só qual é o preço do conhecimento, mas sim, será que a gente está disposto a pagar?